né? A gente segue acompanhando de perto, né, a questão Brasil e Estados Unidos, Trump e Lula, e o presidente Lula se manifestou, não é? Falou que está pronto para conversar com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Disse que o dia que o Trump quiser conversar, tiver disponível, o Brasil estará pronto para discutir e mostrar o quanto você foi levado por informações, não é? Quando quiser quando quiser saber a verdade, não é? Vamos estar aqui. Esse foi um dos discursos, uma das falas do presidente Lula em um evento na região metropolitana aqui de São Paulo. O presidente ainda falou, claro, que vai tentar negociar, mas que não pretende ceder em pontos citados na carta em que o Trump anunciou a sobretaxa, né? Segundo o presidente Lula, ele colocou ali 3 coisas que não dá para aceitar. Jair Bolsonaro não é um problema meu, é problema da justiça. Segundo ele, disse que não aceita punição ou regulação das Big Techs, mas faremos e tem que respeitar a legislação brasileira. E o terceiro é que disseram que os Estados Unidos têm prejuízo na relação comercial com o Brasil, mas tem superávit há 15 anos, né? Tudo que o presidente já colocou no seu discurso, inclusive em pronunciamento à nação, né, na cadeia de rádio e televisão, não tem muita novidade aqui. Nesse evento, o governador do estado, Tarcísio de Freitas, não compareceu, não participou. O presidente Lula foi a Osasco, né, na região metropolitana aqui de São Paulo, a anunciar aí quase 5 bilhões de reais para a urbanização de favelas em 12 estados através do novo PAC, não é? Mas segue, né, Zaidan? E ontem também com uma nova notícia de que os Estados Unidos também estão de olho em terras raras, não é isso, Zaidan? Exatamente. E terras raras e também o nióbio. O nióbio, ele não é a panaceia, né, que da maneira como trataram recentemente, não é a panaceia que anunciaram, mas ele é muito importante para a siderurgia e também para a indústria espacial, porque inclusive armas, inclusive mísseis, né? E também foguetes que são lançados em missões para a colocação de satélites, porque afinal de contas esse material tem de suportar temperaturas elevadíssimas ou baixíssimas. E o nióbio tem uma resistência extraordinária e é muito leve. Ele é muito usado na indústria automobilística exatamente por isso, pela resistência associada à leveza, né? E quando misturado com aço, por exemplo, ele duplica, às vezes triplica a resistência do aço. Então, e os Estados Unidos, o nióbio é considerado, Danilo, o segundo mineral mais crítico para os Estados Unidos. Crítico no sentido de que há poucos fornecedores. E o Brasil tem. E o lítio que é fundamental para as baterias, é fundamental para a indústria moderna, né? Baterias eletrônicas. Então, não há dúvida. Aliás, no caso do lítio, você tem a Bolívia, provavelmente com a maior reserva do mundo, a Argentina tem lítio, o Chile tem lítio, o Brasil tem lítio. Inclusive o Elon Musk já tentou adquirir propriedades onde há lítio no Brasil. Os chineses também têm negociado para a obtenção de lítio brasileiro. E quanto a terras raras, o problema é o processamento. Inclusive o Trump, nesse acordo com o Japão, ele exige que daqueles 550 bilhões de dólares que o Japão se obrigou a investir nos Estados Unidos, que uma parte seja investida no desenvolvimento da capacidade de processamento de terras raras. Hoje, basicamente, a China tem o monopólio desse processamento. Ele é difícil, né? Não basta encontrar e tirar da terra, do subsolo. É preciso separar e depois unir esses minerais, separar da pedra, tirar das rochas e depois fazer um processo muito, muito delicado, senão você perde o material de fusão. E a China detém essa tecnologia, é quase um monopólio chinês nesse processamento. Mas isso não foi apontado pelos Estados Unidos. Em nenhum momento da carta
o Trump sugere isso. Aliás, ele não sugere nenhuma das cartas, porém, quando negocia, ele coloca a questão dos minerais. Fez assim com a Indonésia, por exemplo, e fez com a China também, né? E lá atrás havia feito com a Ucrânia. Agora, no caso do Brasil, para que haja a manifestação dessa intenção, e aí cabe ao Brasil aceitar ou não, é preciso negociar. E os Estados Unidos não abriram qualquer porta para negociação. Qualquer porta. Além do mais, há também o interesse no PIX. E não é para acabar com o PIX, porque ele atrapalha cartões dos Estados Unidos. Esse é um efeito. O que eles querem é o controle privado do PIX. O PIX hoje é do Banco Central, é do Estado. Aliás, olho nessa PEC perigosíssima, irracional, que transforma o Banco Central em empresa de finalidade privada, né? Empresa privada. Então não faz sentido isso. Empresa de controle privado. O Banco Central, ele tem funções de Estado. Ele não pode ser privatizado, porque as funções dele são de Estado e cabe ao Estado aquelas funções. Elas cabem ao Estado. Elas não cabem à iniciativa privada. Funções que estão concentradas no Banco Central. Privatizá-lo é um negócio estúpido, cretino, inaceitável. Mas, enfim, para que tudo isso seja discutido, é preciso ter conversa. E, por enquanto, os Estados Unidos estão avessos, por ordem do Trump, a qualquer conversa com o Brasil. Então, o Brasil, aquela comissão de senadores, conversará com deputados e senadores na semana que vem, começo da semana. Uns já foram, outros irão amanhã, uns irão hoje. Na segunda-feira deve haver um encontro com parlamentares dos Estados Unidos, mas com a Casa Branca não há nada agendado, Danilo. A gente só relembra, não é, Zaidan, que o Brasil tem a segunda maior reserva de terras raras do mundo, atrás apenas da China, essa riqueza estratégica, né, com potencial de impulsionar a transição energética, a indústria de alta tecnologia, e que não por acaso, nada é por acaso no governo do presidente americano Donald Trump, né? Aquela mudança na receita, na fórmula da Coca-Cola e de adoçar com cana-de-açúcar ou com xarope de milho, nada é por acaso no governo do presidente americano Donald Trump, né? Então, o Brasil tem sim essa vantagem geológica, mas ainda longe de explorar plenamente o potencial dessas terras raras. Boa parte continua sendo exportada em estado bruto, sem esse processamento, esse refinamento ou agregação de valor. E a China, como o Zaidan já mesmo colocou, domina, né, o refino dos minerais, os Estados Unidos pressionando por acesso a fontes alternativas e de olho, mirando o subsolo brasileiro, né? Mas esse é o primeiro assunto aqui do Bandeirantes Acontece, essa relação aí há poucos dias do prazo do início dessa sobretaxa de 50% que começará a entrar em vigor no dia 1º de agosto. Então, hoje estamos aqui na sexta-feira, dia 25 de julho, então, há uma semana do início do prazo, né? O Lula diz que o Trump não quer conversar, sugere uma reviravolta no tarifaço. Hoje já deu essa manifestação em Osasco, né? Mas o Brasil também com estratégias diferentes, não é, Zaidan? Atuando em duas frentes nessa negociação, e até o Geraldo Alckmin. Bom, o próprio Fernando Haddad disse que a negociação não se dá através da mídia, né? Que existe muito bastidor, muitas conversas, e que isso não é colocado ali para a imprensa. Mas então o Brasil, com algumas estratégias, também precisa ver se alguém do outro lado tá afim. Mas me parece que o Geraldo Alckmin conseguiu chegar a uma fonte do alto escalão que trata direto com o presidente Donald Trump, não, Zaidan? O Haddad faz aí um joguinho quando diz a mídia não sabe de tudo e a negociação não se dá através da mídia. Isso é papo furado. Não há negociação. O Geraldo Alckmin tem conversado com o secretário de Comércio. O problema é que no final da reunião, em todas que aconteceram, no final da reunião,
o secretário de Comércio diz a mesmíssima coisa para o Alckmin. Isso aí é com o Trump. Ele que vai dizer. Não adianta eu concordar, discordar, eu vou levar até o presidente o que vocês estão dizendo. E não há resposta depois. Simplesmente isso. Então não tem essa de que não está havendo negociação, né? Mas elas são secretas, elas são silenciosas. Não há negociação. Essa é a verdade. Então o Brasil tenta alternativas. Quais são essas alternativas? Os empresários dos Estados Unidos, e são milhares, atingidos pela tarifação aos produtos brasileiros. Nós já dissemos aqui, vale repetir, cerca de 6.500 empresas declararam, por intermédio da Câmara Americana de Comércio, que essas 6.500 dependem inteiramente de produtos que só o Brasil fornece. E outras 3.900 lembraram o governo dos Estados Unidos que elas têm investimentos no Brasil e não querem ver a economia brasileira em colapso. Esse é um caminho, a pressão dos empresários dos Estados Unidos. O outro caminho, que é menos eficiente, mas tem de ser tentado, até para que se some ao primeiro, é conversar com os congressistas. E é isso que aquele grupo de senadores fará. O grupo fará isso. Conversará com parlamentares dos Estados Unidos, dos dois partidos, republicano e democrata. E agora, quem decide é o Trump. O Congresso, ele pode, se encontrar abuso de poder, como alguns parlamentares dos Estados Unidos alegam, se encontrarem abuso de poder na maneira como o Trump tem ameaçado a economia brasileira, aí o Congresso pode tomar uma atitude. Mas ele não pode simplesmente vetar as tarifas, mudar os números, não pode. O Congresso não tem esse poder. O Trump pode fazê-lo. Então, a questão é, todos os países que chegaram a um acordo negociaram com o Trump. Só que, vale notar, de todos os acordos feitos até agora, só um é equilibrado. O acordo com a China. Exato. Por quê? Há benefícios e concessões dos dois lados. Os dois lados fazem concessões, os dois lados têm benefícios. Estados Unidos e China. Os outros acordos, não. Eles têm até o tom de uma rendição, principalmente no caso da Indonésia, do Japão e das Filipinas. É quase uma rendição econômica. São acordos quase inteiramente favoráveis aos Estados Unidos. O quase é por conta de algumas empresas que, com o acordo, voltam a competir no mercado dos Estados Unidos. Mas são acordos inteiramente favoráveis aos Estados Unidos, Danilo. Zaidan, tô de olho aqui no horário, mas só para a gente encerrar ainda sobre esse assunto aqui de abertura, tem também a aspa do ministro Fernando Haddad, que os outros países que avançaram, não é, o acordo comercial com os Estados Unidos, como Filipinas, Japão, Indonésia, você até falou sobre isso, sobre esses acordos na coluna de ontem, na abertura de ontem, no tema de abertura, mas que no Brasil, segundo Fernando Haddad, há uma força política interna que atua contra os interesses desses países, né? Que os outros países que negociaram com os Estados Unidos não têm essa força interna que impede o acordo com os Estados Unidos. Também uma frase aí do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, Zaidan. É verdade que há essa peculiaridade no caso brasileiro, não é? E isso é notório. E além da força política, você tem toda uma quinta coluna, né? Tem muita gente torcendo para que o Trump aumente as tarifas e estabeleça sanções. Tem muita gente torcendo aqui dentro. Não assume, mas tem. Tem uma quinta coluna considerável, inclusive no jornalismo. Agora, não há dúvida, Danilo, que o Haddad deveria acrescentar que, ainda que não houvesse, esses acordos que foram feitos não interessariam ao Brasil. Eu espero que, se em algum momento houver negociação
e os termos forem parecidos com os acordos feitos com alguns países da Ásia, como citamos aqui, Indonésia, Filipinas e Japão, que o Brasil não aceite esses termos, né? Os termos têm de ser outros para que sejam aceitáveis para o Brasil. 3 horas.